Quem aí já viu falar sobre o filme Turistas de 2007? Um dos filmes mais polêmicos que envolvem o Brasil de todos os tempos. Então hoje eu, a drag cineasta, venho aqui comentar e analisar sem spoilers, porque eu quero que vocês assistam também esse filme, que é uma tragédia, uma cagada, e assim, um exposed do Brasil que não faz o menor sentido, e que nos expôs internacionalmente como vergonhas. Mas no fim das contas, a vergonha foi esse filme, que tem Olivia Wilde no elenco, Josh Duhamel, enfim, gente, vários desses jovens dos anos 2000 que tinham carreiras mais ou menos e faziam esses filmes de slasher, teen, violentos, estilo albergue, jogos mortais que estavam em alta ali naquela época. E Turistas, que foi rodado aqui no Brasil, em Ubatuba, se eu não me engano, eu acho que é o que passa mais parte ali do filme, mas também teve cenas rodadas na Bahia. Turistas expôs a gente de uma maneira que nem Simpsons naquele episódio lá expôs. Então bora falar desse filme, porque hoje a drag professora vai te mostrar o que é um filme ruim. I left my top in Rio. Would you guys mind if I went topless? We definitely don't mind. Welcome to paradise. Um grupo de turistas estrangeiros sofre um acidente de ônibus no meio do nada que não faz o menor sentido e se perde numa floresta praia no Brasil. Mas ao mesmo tempo é visto como um paraíso onde tem muitas mulheres gostosas oferecendo caipirinhas, pessoas jogando futebol, todo mundo muito simpático, mas também se comportando que nem animais. Mas que ao mesmo tempo são super receptivos, recebem eles ali naquela festa, mas droga eles até eles acordarem no dia seguinte e perceberem que foram roubados e perderam todos os documentos e dinheiro e estão lá perdidas nessa floresta praia remota no Brasil. You okay? What happened? They robbed us. What did they take? Our money, our credit cards, our passports, everything. We have no way out of here. Let's just go. Dirigido por John Stockwell, que, pelo que eu vi aqui, não fez nada muito relevante, só fez coisa... O filme teve um orçamento de 10 milhões, que é até bastante pra vir aqui explorar a gente, e chamou atores brasileiros que a maioria não tinha experiência, várias pessoas estão dubladas, mas acho que a única pessoa mais conhecida que trabalha hoje em dia aqui é a Lucy Alves, mas o menino que faz ali o papel mais importante brasileiro no filme é um ator que deu entrevista falando que a produção não pagou bem. Eu imaginei, vendo o filme ali, que várias pessoas que aparecem como figurantes devem ter recebido, assim, um lanche. Pensando num filme que vem expor a gente, falar mal do Brasil e ainda não dá nem oportunidade dos atores daqui brilhar direito, é péssimo. Inclusive, a maneira que o português e a cultura brasileira é retratada é completamente equivocada. Porque em 2007 já existia internet, sabe? Já não era mais essa coisa de achar que no Brasil a gente mora no meio da floresta. Foi a pura ignorância de gringo. Where are you going? Sky has plans for you. These plans are pretty elaborate. Please, you don't have to do this. Go. Run. Mas, ao mesmo tempo, na visão gringa, eles achavam que eles estavam fazendo uma crítica a eles, como turistas que vão explorar o Brasil, e que olha só o que acontece quando você vai lá e você acaba se dando mal, é a reparação histórica. Querendo ou não, eu acho que tiveram ali uma boa intenção, mas sem pesquisa e sem pessoas brasileiras na produção, eu tenho certeza absoluta, saiu um filme completamente desconexo, tanto da realidade brasileira quanto da realidade gringa. Esses personagens são completamente desgostáveis e eu acho que foi uma escolha também, porque você assiste o filme só pensando, eu quero mais é que eles se fodam. Só que os vilões também não são interessantes, porque também eles não se expressam direito. Parece que o filme tem meio medo de mostrar que as pessoas no Brasil sabem falar inglês. O filme teve uma nota patética no Rotten Tomatoes de 19% de aprovação. É um filme que não só difama o Brasil, cheio de clichês, estereótipos que são equivocados e com um roteiro cheio de falhas técnicas grotescas. Turistas. Oh God, I wanna go home. Já virou membro do canal? Como não, gente? Eu tô aqui direto da Times Square, da minha casa, onde ali a Patrícia cresceu, pra falar, vira membro do canal, que daí tem mais cultura pop, cinema, e eu com o microfone, não aqui com o ônibus passando, cortando a minha voz, tá?
Não quero dar spoilers, mas também um desfecho ridículo e nenhuma mensagem que ele se propõe acontece. Porém, é aquele tipo de filme de locadora dos anos 2000 que é divertido você assistir e ver como é um filme ruim. É aquele tipo de filme que nem A Casa de Cera consegue ser, porque ele não é ruim, memorável. Ele é só ruim e a gente, como brasileiro, é interessante assistir. Esse eu quero mais aqui, pirateio de uma vez, pra você falar, nossa... Foram tentar expor a gente, zoar a gente, difamar a gente e difamou a carreira desse diretor e de alguns dos atores aqui também, que eu acho que a Olivia Wilde, que hoje em dia é diretora, não deve gostar de falar sobre esse filme, não. Porque a produção na época foi exposta internacionalmente como oportunista, como maldosa em difamar a imagem do Brasil pro mundo todo, porque a ideia de fazer um filme turistas e falar que pessoas de fora vêm no Brasil e vão ter os seus órgãos traficados é muito irresponsável, principalmente sendo uma produção não brasileira. Em algum momento eu pensei até que esse filme poderia ter um reboot feito pelos brasileiros, meio que como resposta, mas eu acho que não. Esse filme ou ele deve cair no esquecimento, mas eu tô aqui fofocando mal deles, ou às vezes ele precisa existir pra gente entender que esse tipo de estereótipo clichê que os gringos viram da gente há anos atrás, eu não diria nem 2007, é cafona, completamente equivocado, mas vale a nossa risada. Se você quer ver um filme que se passa no Brasil e vê vários erros técnicos, tanto assim de roteiro, quanto questões básicas de cinematografia, até as atuações, que são todas patéticas, e as motivações, que nada faz sentido nesse filme, desde os vilões aos mocinhos, que também são completamente desgostáveis. Eu, como drag cineasta e professora, sempre falo que é bom a gente ver um filme ruim pra gente aprender, e eu diria que Turistas, ele como filme, eu daria nota 5, porque apesar de cagado todo, ele é minimamente bem executado ali em questão de direção de arte, talvez ali. Tem takes interessantes, mas como roteiro é péssimo. E como querer falar mal do nosso Brasil, eu vou dar nota 1. Eu só não vou dar 0, porque tem umas músicas brasileiras que eu acho que estavam em alta na época, internacionalmente, que são introduzidas aqui completamente sem conexão. É tipo, tocando avião sem asa, fogueira sem brasa, e nada a ver acontecendo. O filme já começa com oh, ai, ai, oh. Aí você já fica tipo, entendi onde a gente tá indo. Who the hell are these people? What's going on? I'm not sure. Mas se você já assistiu Turistas, eu lembro que quando saiu na época, eu era criança. E eu já acompanhava internet, notícias, críticas de cinema. E esse filme já estreou sendo bombardeado. E eu acho que em algum momento foi até meio proibido aqui no Brasil, se eu não me engano. Porque o governo brasileiro também não queria nem se vincular a esse filme, nem que vinculassem o filme internacionalmente. Então eu lembro que eu comprei pirata na época ainda e emprestei pra vários amiguinhos pra gente assistir, falar mal. E hoje em dia, assisti recentemente e percebi que o filme é ainda pior do que eu imaginava. Mas uma coisa que é interessante de ver são as praias e cenários brasileiros nesse filme, principalmente se você é ali de São Paulo, litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba, você vai ver muito de Ubatuba nesse filme de uma maneira completamente desconexa, como se Ubatuba fosse assim uma ilha no meio do nada. Mas me conta, ficou com curiosidade de assistir Turistas ou ficou só com raiva vendo a minha crítica? Ou relembrou que já assistiu esse filme e vai deixar sua nota aí embaixo? É 1 também ou é um pouquinho mais? Deixa aí embaixo, eu quero saber se os meus aluninhos estão sabendo dar nota pra filme. E se você tem recomendações de outros filmes esquecidos ou mais antigos de cinema, deixa aí embaixo que a gente pode reviver esses filmes. Então já fica por aí, faz uma maratona de cinema, cultura pop, lançamentos, tier lists aqui no Le Pastiche Show. E lá no Instagram você vai ver os looks dela belíssimos.